Olá, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Depressão não é química, é falta de mãe, aquela perda da cor da vida. A pessoa fica apática, ela não quer mais saber de nada, não tem motivação nem para viver. Ou também é aquela pessoa que vive frustrada, enraivecida, se incomoda com tudo, e quando a gente fica sabendo, foi. Então, o que é a depressão? Como que ela se forma? A depressão é falta de serotonina? É desregulação da dopamina? A depressão ela é só química? A depressão é falta de mãe? O que é a depressão? Eu sou Poliane Rieger, eu sou psicóloga psicanalista, professora e pesquisadora, e no vídeo de hoje a gente vai decifrar e entender o que é a depressão para a neurociência e para a psicanálise. Esse enigma e esse mal-estar atual que assola, né, principalmente o Brasil, porque o Brasil está entre um dos mais adoecidos em relação à saúde mental, tá? Estamos no ranking mais alto de ansiedade, de depressão. Lá na época que eu fazia faculdade, já diziam que a depressão ia ser a doença do século. As pessoas iam viver tristes e deprimidas. A gente tem que separar também uma coisa importante, mas antes de eu começar a falar, porque eu quero falar aqui com vocês sobre um texto que o Freud traz sobre luto e melancolia, então a gente precisa diferenciar a tristeza da depressão. Depois a gente vai entender o que é depressão. Ela não é química, é falta de mãe, então como que funciona isso? E depois nós vamos finalizar com alguns comentários importantes para vocês de vez entender de onde vem essa depressão, o que a gente faz com ela. Mas antes, se você não me segue, segue aqui, clica no botão e ainda ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Nós estamos com vídeos toda semana. Nós temos vídeos curtos todas as semanas e temos vídeos iguais a esse, mais explicativos, com assuntos específicos que vocês vêm me pedindo aí já há algum tempo. Tá? Então não deixe de seguir e de ativar o sininho para fazer o canal crescer e eu continuar aqui com vocês trazendo aí conteúdos importantes para o nosso cotidiano e para você que não entende, que não sabe, ou que tem dúvidas, ou que sabe alguma coisa, mas vai ver por uma outra perspectiva. Ok, minha gente? Vamos seguir, então, entendendo o que é a depressão. A primeira coisa, antes de entender o que é a depressão, é falar sobre um texto de Freud que é pioneiro e muito importante. Depressão é um termo psiquiátrico. Para a psicanálise, é a melancolia. E nesse texto dele, que é lá quando a psicanálise já está bem desenvolvida, bem disseminada, é luto e melancolia, o Freud vai fazer uma diferença do que é a tristeza de um sujeito que está passando por uma situação de perda, de luto, e aí o luto se estende a tudo, não é só perda de alguém, né? A perda da vida infantil, a perda de um emprego, de um relacionamento, num divórcio e tantas outras perdas, porque a vida é perder, minha gente. Infelizmente, a gente sempre está perdendo alguma coisa, mas felizmente a gente também está sempre construindo e ganhando alguma coisa. Então, para Freud, nesse texto, ele faz uma diferenciação. Existe aquela tristeza que vai demorar um tempo, que tem relação com os lutos que a gente vivencia na vida, que tem algumas etapas, né, que a pessoa precisa elaborar aquela angústia, aquele sentimento, porque a gente se constrói a partir das pessoas e dessas relações estabelecidas com algumas circunstâncias. E quando você perde isso, transforma em outra questão, outra situação, você precisa de um tempo para lidar, para se restabelecer, para entender e simbolizar tudo aquilo, né? Para quem consegue passar por esse período. E tem a melancolia, que no termo psiquiátrico é a depressão que a gente conhece, que está no DSM. Que aí é algo mais profundo, é algo que beira o adoecimento, porque ela não é um transtorno, ela é uma doença, né? E está acometendo muitas pessoas, e hoje ainda existe muita angústia em saber como tratar. Por quê? Porque ninguém sabe ao certo como que a depressão ela se instala. Se de fato é uma desregulação de dopamina e serotonina, por que a medicação sozinha não resolve a depressão? Né? Porque era só você regular dopamina e serotonina e estava tudo certo. Né? Por que o cérebro ainda assim não responde, o sujeito continua depressivo e às vezes com risco de suicídio? E aí vem a questão da falta da mãe, o ambiente, o luto, a perda significativa e simbólica que o sujeito vivencia durante a sua infância. Em relação à psicanálise, eu já daqui a pouco trouxe cérebro também para explicar para vocês, em relação à psicanálise é muito simples.
A depressão, ela tem a depressivo maníaca, né, que a gente tem ali, que o termo psiquiátrico é a bipolaridade. Então, essa depressão, ela é uma depressão que oscila entre a depressão e a maníaca, ela está mais no início da oralidade ali, num ambiente muito imprevisível, angustiante, que o sujeito se sentia aniquilado o tempo inteiro e outras questões relacionais. E a gente tem a depressão reativa, que é mais na fase anal, ou seja, o sujeito está um pouco mais amadurecido, já lida com essa figura, né? Só que ela lida de uma forma ambivalente. O que é ambivalência? Amar e odiar o mesmo objeto. E como que o sujeito lida com isso? O sujeito ama e odeia porque ele está numa fase de transição, em que ele quer só se satisfazer. Por quê? Porque ele nasceu e tudo vinha até ele, narcisismo puro, que é o que eu coloco aqui sempre para vocês, explicando com o meu cérebrozinho. Quando a gente nasce, puro límbico, ou seja, eu não tenho nenhum discernimento e amadurecimento para lidar com a situação. Então, aqui que roda, né, digamos assim, o primeiro circuito de dopamina é prazer, prazer, prazer. Princípio do prazer da psicanálise. Narcisismo, ou seja, eu estou no trono e o mundo gira em torno de mim, das minhas vontades. O bebê precisa ser satisfeito em todas as suas vontades. Ele precisa ser nutrido, ele precisa tomar banho, ele precisa ser protegido, cuidado, amado, ninado, enfim. Esse bebê precisa sobreviver. E para isso, todas as suas necessidades precisam ser satisfeitas. Mas nessa relação com o mundo e com o outro, para satisfazer, existe também a criação toda de um percurso simbólico, né? Em que o sujeito, com aquela experiência, de forma subjetiva, vai dando um afeto, uma emoção, um percurso simbólico para essa vivência. E é assim que forma a nossa personalidade. Que isso tem a ver com depressão. Lá na primeira fase, a gente está lá, majestade, o bebê no trono, todo mundo satisfazendo tudo. A gente começa a evoluir, ter autonomia, começa a caminhar, começa a controlar cocô e xixi. É aqui que está o pulo do gato, minha gente. Mas antes de continuar, vou pedir para vocês compartilharem com alguém que precisa saber muito. Quem tem criança, quem já passou por isso, quem está passando por uma depressão, não entende muito, tem um amigo, um colega, um conhecido, compartilhe o máximo que vocês puderem, para que as pessoas possam também pensar nessa perspectiva sobre o que é a depressão. Então, nessa fase ali, em que o sujeito já tem uma certa autonomia, cérebro ainda está aqui no límbico, ainda não conseguiu desenvolver totalmente o córtex, o sujeito precisa lidar com essa regulação das suas emoções, que tem a ver com essa ambivalência. Eu amo mamãe quando ela me satisfaz e odeio quando ela não me satisfaz. É a famosa fase da birra. O sujeito está aprendendo a regular as suas emoções. Ou seja, aqui eu era por instinto, pura necessidade, tudo vinha até mim. Agora eu estou começando a aprender a viver em sociedade, ou seja, eu tenho que controlar as minhas pulsões, as minhas necessidades, eu não posso fazer cocô em qualquer lugar, eu não posso berrar em qualquer lugar, eu não posso morder todo mundo. Eu vou aprender a controlar isso tudo para que eu possa entrar na caixinha da castração, que é a caixinha da sociedade. Todo mundo se comportando bonitinho, conforme a lei, para todo mundo pertencer e sobreviver. Então, como que a depressão aparece nesse percurso? Quando o sujeito está se desenvolvendo, ele não consegue lidar com essa ambivalência. Ele não tem maturidade porque ficou comprometido lá atrás, ou mais ainda, quando ele perde, de fato, ou simbolicamente, esse cuidador. Né? Inicialmente seria, num recorte, a mãe que cuida desse sujeito, que é o primeiro amor desse sujeito. Então, eu amo e odeio esse objeto. Se esse objeto morre, some, desaparece, eu não sei lidar com a culpa de ter destruído o objeto, destruído aquele amor. Eu perdi. Então, eu tenho que lidar com essa perda e eu não tenho maturidade para elaborar esse luto. Ou eu tenho uma perda simbólica. Eu estou aqui nessa fase, nasceu um irmãozinho, mamãe foi para o hospital porque o irmão passou mal, teve complicações no parto, ficou muito tempo distante de mim. Luto. Mamãe e papai se separaram e eu fiquei muito distante de quem estava ali no primeiro cuidado, e nessa confusão, perda. Então, várias situações implicam numa perda real ou numa perda simbólica. E aí o sujeito imaturo não consegue elaborar aquele luto, lidar com aquilo ali. E, ao mesmo tempo, ele tem recorrência de vivências de estresse cérebro. Está vendo que a depressão não é só química? Ele está vivendo várias situações de estresse, comprometendo o desenvolvimento e os percursos de dopamina e de desenvolvimento cerebral, desregulando, ou seja, ao invés de regular esse comportamento, as suas necessidades, ele está desregulando devido a tanto estresse. Então, a gente
gente tem um comprometimento, sim, de dopamina, de serotonina na sua produção, devido à constância e intensidade do estresse vivenciado, e a gente tem também nessa vivência a possibilidade dessa perda simbólica ou de fato do objeto que, inclusive, eu amo e odeio ao mesmo tempo, porque eu vivo em ambivalência. Não conseguindo lidar com esse luto, eu sigo a minha vida. Lá na frente, quando eu vivenciar outra situação, que a minha onipotência caia, em que eu reviva a perda do objeto, eu vou de novo cair numa depressão. Aí a gente tem algumas condições que vai depender da história de cada sujeito. Quais são elas? A gente tem hoje, pasmem, minha gente, adolescentes que já vivem a depressão desde muito cedo, 10, 11, 12 anos. A gente tem crianças em depressão, e aí é um comprometimento ainda mais grave, alguma situação muito grave, rígida, que aconteceu durante a infância, que comprometeu muito a condição existencial desse sujeito. E a gente tem um adulto que vivencia algum tipo de perda e volta a essa condição não só de luto, mas afundado numa depressão, porque não tem recurso emocional, não tem condição de elaborar aquilo ali. Às vezes a pessoa tem uma vida funcional e diante de um divórcio, da perda de um emprego ou da perda de um ente querido, cai numa depressão profunda e não consegue reaver-se, não consegue voltar a ser funcional, elaborar toda aquela questão, porque na verdade está vivendo um luto antigo. Tem aquela pessoa que passou uma vida inteira, uma vida preta e branca, sem cor, né, sem conseguir de fato estar motivado para. E tem aquelas pessoas, inclusive, que desde a adolescência é um sujeito que vivencia essa tristeza profunda sem nome, sem causa, e que inclusive já teve algumas tentativas de suicídio e ninguém sabe porque aquela pessoa vivencia depressão. E a gente tem que observar várias condições: idade, a questão da alimentação, a questão da vivência constantes de estresse que muda a química do corpo, a vivência com essas primeiras figuras, principalmente o primeiro cuidador, como foi vivenciado, teve alguma perda significativa? Às vezes o sujeito vive num estado de depressão porque ele perdeu esse objeto simbolicamente, nasceu os outros irmãos, nasceu e ele perdeu espaço, o trono, no lugar e não conseguiu resolver aquilo ali. E tem sempre um traço, né, depressivo. E tem as mais profundas. Então, minha gente, dado o segredo, dado aqui a condição de onde vem a depressão. Então, comentem bastante se vocês gostaram. Se vocês querem saber também, tá, e como é que cura, então, a depressão? Como que a gente faz para resolver essa questão, já que ela é não só química, mas também a perda do objeto amado, segundo a psicanálise? Comenta, mas comenta muito aqui, porque eu estou olhando todos os comentários de vocês. E eu volto aqui para o nosso próximo vídeo. Beijo, até mais.